Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 337 do seu podcast favorito de velocidade. Hoje um programa especial, vamos dar um tempo na temporada atual de Fórmula 1, que afinal de contas ela está assim um tanto quanto previsível, e vamos voltar um pouquinho no tempo, alguns anos atrás, vamos falar um pouquinho na temporada de 2008. Temporada de 2008, o primeiro título mundial do Lewis Hamilton, com o Felipe Massa, vice-campeão do mundo, numa decisão emocionante, uma temporada que vem sendo recolocada em pauta por causa de questões jurídicas aí, né? Vamos comentar também sobre isso, claro. E vamos chamar ele que viveu essa temporada intensamente, inclusive é testemunho ocular da decisão, estava em Interlagos, o grande Fábio Campos. A pessoa que vai falar grande Adalto, mas não, grande Fábio Campos, que o Adalto está de férias. Me chamou primeiro hoje. Ah, ele não está aqui? O Adalto está curtindo as suas merecidas férias, bronzeando aquele corpinho, não é isso? Merecidas férias, veja, eu acho um absurdo, vou deixar claro aqui, eu acho um absurdo esse negócio de tirar férias. Agosto, o fã de Fórmula 1 quer falar de Fórmula 1, ele não quer saber se o campeonato parou, mas enfim, boas-vindas a todos aí que estão acompanhando aqui com a gente. Quando o gato sai, os ratos fazem a festa, né? Então vamos dominar isso aqui hoje, vamos falar um monte de absurdos para as pessoas chegarem, as pessoas vão ficar malucas sem o Adalto aqui, mas vamos fazer o programa, temos que fazer, não é? Porque nós vão ficar enojadas. Férias não é com a gente, ficaram enojadas. Negócio de férias não é com a gente. Exatamente, os nossos twitters estão aparecendo aqui, o meu @BrunoAleixo80, o do Adalto @AdaltoRacing. Não está aqui hoje, né? E o do Fábio, @CamposFB. Ô, Fábio Campos, a gente vai falar da temporada de 2008 aqui hoje, né? Você sabe, né? Quando a gente começa a falar muito de Fórmula 1 do passado, é porque a Fórmula 1 do presente não está tão interessante assim, né? Ainda mais agora nas férias não tem muita coisa para falar do que a gente já falou. Você está querendo dizer que você, de propósito, aproveitou a parada para dar uma escapadinha? Isso aqui é uma sugestão de um ouvinte, né? Geralmente a gente faz esses especiais no início do ano, né, em janeiro e tal. Mas, como a temporada de 2008 parece ainda não ter sido decidida, né? Parece que teremos... Pode ser um novo campeão a qualquer momento. Podemos ser um novo campeão a qualquer momento. Teremos que falar um pouquinho desse ano de 2008, o ano da graça de 2008. Onde você estava no ano da graça de 2008, Fábio Campos? Onde que eu estava? Assistindo Fórmula 1, evidentemente. Assistindo Fórmula 1. 2008, Bruno Aleixo, eu me lembro que eu e você, nós cobrimos para a rádio a temporada de 2001, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 8 eu acho que foi o nosso hiato, né? Depois a gente teve um hiato, que depois a gente voltou em 2009 num blog a escrever. E aí começou tudo isso, e veio desembocar aqui no Loucos. Inventamos um blog para 2 pessoas atualizar. É óbvio que não deu certo, né? Claro, né? Ainda mais nós dois. É ruim, mas beleza. Ainda mais nós dois. Não, mas foi legal, foi legal. A gente escrevia, alternava lá, enfim. E aí foi aí que puxou, porque de lá que puxou os podcasts, enfim. E a gente meio que chegou até aqui. Então, Bruno, se eu me lembro bem, eu estava exatamente aqui, nesse mesmo lugar, cobrindo a temporada, não oficialmente, não tinha... Foi uma entre-safra. Aliás, não, 2008 eu estava, foi quando eu comecei lá na Rádio Onboard, já extinta, porque eu me lembro de algumas corridas, algumas nós vamos citar aqui, porque teve polêmica, 2008 teve muita corrida marcante, se não necessariamente pela qualidade das corridas, porque aquele final dos anos 2000 não foi pródigo nesse sentido, como se agora fosse, e não é, mas é um outro tipo de dinâmica, na época era menos dinâmico. Mas a gente teve corridas com resultados marcantes, com resultados históricos em 2008, com acontecimentos que ninguém esquece, uma batida, uma vitória inesperada. Então a gente teve em 2008 corridas bem marcantes. Se teve um ano que teve muita corrida marcante, repito, não necessariamente boa, mas corridas... E eu não estou nem falando de Interlagos 2008, que essa evidentemente é o final, o final daqueles assim, mais épico. E tá ali, sim, com Abu Dhabi. Vão xingar, mas tá ali, lado a lado, em emoção com Abu Dhabi. Embora com certeza. Abu Dhabi tenha passado por outros caminhos. Não é comparar os caminhos e nem os detalhes que chegaram lá. Mas foi um ano que acabou de forma muito épica, né, Bruno?
Eu remo muito contra essa maré, porque eu gostava da época do reabastecimento. Eu sei que não era o ideal, o pessoal xinga, fala, reabastecimento era chato. Eu adorava, achava ótimo, ficava analisando as estratégias, vendo quem estava mais leve, quem estava mais pesado e tal. Tinha pouca ultrapassagem nas corridas, é verdade. Isso aí eu tenho que reconhecer que tinha mesmo. Mas eu gostava. Não tem gente que gosta de ultrapassagem com DRS? Então, eu gostava de reabastecimento. A vida é assim, né? A gente... Tem uma coisa, Bruno Leite, tem uma coisa pegando carona, já que a gente está aqui já puxando memórias, tem uma coisa que o tempo também foi amadurecendo na minha cabeça, e essa eu acho que também não vão concordar comigo. A tônica em 2008 eram os carros com muitas aletas, asas, arcos, chifres. E eu me lembro que questionava isso também. Não que eu tenha mudado de opinião, mas eu olho para os carros de 2008 hoje, eu acho lindos. Eu acho maravilhosos. Tem um integrante desse programa que comete o sacrilégio de dizer que não existe carro de Fórmula 1 bonito. Eu não consigo entender como que ele não isso, não fui eu, mas... Como que não é massacrado nas redes sociais. Eu acho os carros de 2008, olha a Ferrari, aquela Renault, apesar de tudo, a Williams, eu tava vendo uma foto da Williams preparando aqui pro programa, e aquela Williams era lindíssima, eu sei, tinha realmente muitos arcos, era esquisito aquele arco em cima do bico. Que foram perdendo a mão, né, nessa parte aerodinâmica. Não, em 2009 limpa, né, e aí vem aqueles carros... Mas piora, né? Piora. O visual. Digamos, a estética piora, né? Mas eu olho, por exemplo, aquela BMW, que na época não me achava nenhuma graça, e hoje eu acho que carro lindo aquela BMW, coisa maravilhosa. É verdade. Esses especiais aqui, Fábio Campos, você está menos familiarizado, a gente faz assim, primeiramente, vamos apresentar a escalação da temporada, vamos falar quem foram os personagens, né, que estiveram ali em 2008, começando pela ordem de numeração. Olha que interessante, né? Naquela época, tinha número fixo, né? Números fixos, né? Então a gente tinha os números relacionados às equipes, relacionados às posições do campeonato anterior, né? Isso. E por isso a gente tinha a Ferrari, né? A Ferrari com os números 1 e 2, número 1, Kimi Raikkonen, o atual campeão, né? Fazendo a sua temporada, defendendo o seu título mundial. Última vez que a Ferrari foi campeã mundial em 2007, vejam vocês. E o Felipe Massa, o brasileiro, com a Ferrari número 2, na sua segunda oportunidade de disputar um título, de correr sem a sombra do Schumacher, né? Vamos dizer assim, né? Porque quando o Schumacher saiu em 2006, ficou assim, uma certa expectativa de quem roubaria o protagonismo da Ferrari, né? Num primeiro momento foi o Kimi Raikkonen, Felipe Massa teria a chance de rebater isso aí em 2008. Aí, depois, BMW Sauber, com os números 3 e 4, Nick Heidfeld, número 3, alemão, bom piloto esse Nick Heidfeld, né? Tem falta dele? Não chegou a sentir falta, mas era bom piloto. E o Robert Kubica, esse aí no seu segundo ano e meio, né? Assim, no ápice, né? Ali, 2008 foi o ápice do talento dele, né? Exatamente, já mostrando o que a gente esperava, né? Ele estreou no meio de 2006, né? Sim. A gente esperava muito e em 2008 confirmou, né? Vamos falar disso aí mais pra frente. Aí depois vinha a equipe Renault, com o Fernando Alonso de volta, né? Depois de uma temporada frustrante, né? Na McLaren, né? Número 5, número 6, Nelsinho Piquet, grande Nelsinho. Reparem no número de brasileiros no grid, hein? E brasileiros em equipes boas, isso é interessante. Aliás, o Nelsinho Piquet é um brasileiro que já estreou numa equipe estruturada, né? Isso é uma situação muito rara, né? Sim. Embora ele diga que não, né? Que ele diga que não. Porque tinha a questão do Alonso lá dentro, né? Que ao longo do ano se revelou um problema até maior do que a gente imaginava, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas assim, né, em termos de estrutura, eu não me lembro de nenhum brasileiro estrear numa equipe com tamanho potencial, assim, quanto era a Renault na época, né? Apesar de que já era uma Renault descendo, né? A Renault, depois do título de 2006, já fez um 2007 muito ruim, e o 2008 estava ali naquele meio, né? Não era... Enfim, ganhou a corrida, nós vamos falar sobre isso, mas você tinha os 3 pilotos em equipes bem estruturadas, né? Verdade. Mas vamos lá, continua com a lista aí. Williams, número 7 e 8, Williams Toyota, motor Toyota. Com o Nico Rosberg no número 7, né? E o Kazuki Nakajima, glorioso Kazuki Nakajima, com a Williams número 8. Fazendo jus aos motores Toyota, né? Fazendo jus aos motores Toyota. O Kazuki Nakajima é filho do lendário, né? O Satoru Nakajima. E aí, olha quem aparece aqui, a Red Bull. Red Bull com os carros 9 e 10, o David Coulthard com o carro número 9, David Coulthard fazendo sua última temporada na Fórmula 1, uma temporada horrorosa, bateu pra caramba, né? Causou vários acidentes, já num fim de carreira bem ruim. E o Mark Webber com o carro número 10, aí o Mark Webber, a Red Bull com o motor Renault.
Aí depois a equipe Toyota, né? O carro número 11, o Jarno Trulli. O carro número 12, o alemão, o Timo Glock, né? Estava substituindo o Ralf Schumacher, né? Ralf Schumacher tinha se aposentado em 2007. E o Glock fez um ano bem aceitável, bem digno. Tanto que ele ficou, bem né? fortes. Ficou na Toyota para 2009. Aí, ó, na Toro Rosso, a gente teve um piloto que veio da Fórmula Indy, Sebastian Bourdais, número 14, e o Sebastian Vettel... Veio em 2008 mesmo? Foi 2008? 2008, né? 2007. 7 ainda era... Meu Deus, me fugiu a escalação aqui de 2007. Era o Christian Albers, não, né? Mas foi em 2008 que ele veio, porque ele fica até o mês de 2009. Até o mês de 2009. Então foi 2008 mesmo, ele fez um ano e meio. Se não me engano, foi a última vez que veio um piloto da Indy, né, para a Fórmula 1. Acho que depois não veio ninguém, né? Direto assim. Acho que não. O Montoya já tinha vindo, o Zanardi já tinha vindo, da Mata foi antes, né? Acho que foi o último. E o Vettel, né, o número 15, Sebastian Vettel na Toro Rosso. O Vettel ainda jovem revelação também, né? Aí depois a Glória... como titular depois de fazer o finalzinho de 2007, né? Estrearia como oficial. Isso. Exatamente. Ó, aí temos a gloriosa equipe Honda, depois de um ano horroroso em 2007, né? Um ano que o Rubens Barrichello não marcou ponto nenhum. Vinha com os carros número 16 e 17, 16 o Jenson Button, 17 o Rubens Barrichello, seu terceiro ano aí na Honda, né? Continuaram fazendo um ano muito ruim, né? Não tão ruim quanto 2007, mas ruim. Aí depois a Super Aguri. Ah, você não se lembra, né, da Super Aguri? Pois é, ela estava lá em 2008, correu até mais ou menos Espanha. Espanha não chegou na metade, né, da temporada. Foi quando a Fórmula 1 tocou o grid de 20 carros, né? Chegou, aí estacionou, depois veio a mudança de 2009 e 10, que depois foi retrocedendo de novo, mas o primeiro beijinho com 20 carros. No... Exatamente. Os pilotos Takuma Sato e o Anthony Davidson. O Sato tinha feito uma temporada excelente pela Super Aguri em 2007, né? 2007, sim. Exatamente. Ó, aí depois a eram carros bonitos, aqui eu gostava daqueles carros, esteticamente falando, da Super Aguri. Eram os Hondas do ano anterior, né? Aliás, foi isso que matou a Super Aguri, né? Porque o carro de 2007 era o Honda de 2006, que era bom. Aí para 2008 eles pegaram o Honda de 2007, que era bem ruim. E aí a coisa ficou difícil, né? A Force India, motor Ferrari, com o carro número 20, o Adrian Sutil, alemão que passou pela Fórmula 1, não mostrou muita coisa, e o Giancarlo Fisichella, carro número 21. E era o primeiro ano da Force India. Lembrando que aquele rodízio de Midland, Spiker, acabou em 2007 e em 2008 ela se assume. E todo mundo achou que seria mais uma aventureira. Mais uma equipe que ia assumir em pouco tempo, ia ser vendida. E não era. Era uma equipe séria. Apesar do dono envolvido em vários problemas lá na terra. Ele chegou a não poder mais acompanhar, né, a equipe, né? Mas a equipe era séria, o trabalho era sério da equipe. É verdade. Tem que separar essas coisas, né? E por último a McLaren, né? A McLaren com os números 22 e 23, por quê? Porque foi anulado, né, os pontos dela no ano anterior por causa daquele caso de espionagem. Então, se você não sabe muito sobre isso, tem um especial sobre 2007 aí na lista de vídeos, você procura aí que você vai achar. Piloto número 22, o Lewis Hamilton, seu segundo ano de Fórmula 1, agora liderando a equipe, né, efetivamente. E o Heikki Kovalainen, com o carro número 23, finlandês também, tinha estreado na Renault no ano anterior. Isso. E começou mal, né? Depois foi melhorando e aí melhorou demais durante o ano de 2007 e veio tapar o buraco de emergência da saída abrupta, né, do Alonso. Fábio Campos, em 2008, é importante a gente falar, antes de começar a falar das corridas, o seguinte. Vocês se lembram que em 1994, né, 1993 para 94, os caras proibiram várias coisas eletrônicas, dentre elas o controle de tração. E esse controle de tração foi voltando, né, de outras formas e tal, e em 2007 fizeram uma nova proibição. Então, de 2007 para 2008, teve essa grande mudança, né, que foi o fim do controle de tração. Eu me lembro o Rubinho Barrichello falando uma vez que os carros em 2007 nem tinha curso acelerador, era quase como uma tecla de computador, assim, o acelerador, né, tal a eficiência, né, do controle de tração dos carros, né. E eu me lembro que o Schumacher chegou a testar a Ferrari em Barcelona lá, porque os caras estavam com dificuldade ali, né, de se adaptar à falta do controle de tração, chamaram o Schumacher para dar uma aula lá, e o cara foi e mostrou o caminho, né, mas alguns pilotos tiveram alguma dificuldade, né, Fábio?
O Schumacher testou na pré-temporada, você diz? Testou na pré-temporada, lá em Barcelona. Não lembro, era o segundo ano, né? Sem Schumacher, né? Já não fez. Já parou no final de 2006. Realmente não lembro. Mas interessante, né? Tem pistas, né? O cara volta para testar um ano depois. Você vê que o cara não tinha desligado, né? Não, e ele ficou de consultor, né? Na Ferrari ali e tal. Ele ficou de consultor, mas em 2009 ele quase substituiu o Massa. Você lembra? Você lembra que acho que chegou a ser anunciado, inclusive? Não, ele chegou a testar, né? Ele testou lá, mas parece que aí a condição física pegou, né? E naquela cadeira que o Luca Badoer acabou completando, né? Aí nós estamos indo para 2009, tá, gente? Só esse parênteses, que aí houve a quase volta do Schumacher. E todas essas peças se encaixam na volta do Schumacher em 2010. Claro. Então você vê quando o cara não desconecta mesmo, né? Ele dá pistas, né? Aí para quem quiser pistas aí de Vettel, você vê que você vai pegando o tracinho, né? Se o cara desconectou ou não. Mas essa questão do controle de tração é muito importante, porque ela foi decisiva na briga pelo título. Porque aí a gente já começa a analisar, né? O ano que a gente vai falar, claro, aqui do Massa e do Hamilton. O Massa rodou sozinho nas 2 primeiras corridas de 2008. Nas 2 primeiras. Na Austrália, na largada. Na largada. Na largada. E claramente, a da Malásia é diferente, porque foi naquelas 2 curvas de alta da Malásia. Mas na Austrália, claramente, no momento da tração. Que ele tava disputando a primeira curva, eu acho que foi com o Kovalainen. E aí, na hora que ele faz a curva, dá a impressão que ele toca no Kovalainen. Eles falam, tocou e bateu. Na hora que corta e mostra a imagem da câmera do carro do Felipe Massa, eu vi essa imagem hoje, para lembrar assim, não foi que ele encostou. É que ele veio e na hora que ele deu o acelerador para entrar na segunda perna do lado ele acelerou demais e rodou e bateu, né? Exatamente. Então, assim, acabou sendo decisivo, porque a dificuldade de adaptação dele foi clara no começo do ano. E o Hamilton não. O Hamilton começou o ano voando, porque o que se falava do Hamilton? Agora, sem o Alonso, a equipe vai perder o caminho, porque esse novato aí só fez um ano, se beneficiou. Eu me lembro muito dessas análises, né? Aliás, você olhando algumas análises da época, mas enfim, depois a gente fala da imprensa. Mas se falou muito nessa questão do Hamilton, assim, não. Esse menino se beneficiou do Alonso, porque o Alonso fez o carro da McLaren andar, aquela questão, né? Como se o piloto só fizesse o carro andar, tem engenheiro na Fórmula 1, e que agora sem o Alonso esse menino vai perder. Vai perder não, começou 2008 andando muito bem, muito forte, ganhou esse grande prêmio da Austrália, e isso acabou sendo decisivo, e eu coloco o controle de tração como um dos fatores, porque assim, tem vários fatores no ano que foi decidido na última volta, mas... pontos são pontos, né? Há que conquistá-los. E o começo de ano do Massa foi muito ruim. Eu acredito também a saída do controle de tração, principalmente por causa da Austrália. Na Austrália, ele roda, cai para a última, aí entra o safety car, ele para, troca o bico, volta e acaba quebrando o motor. Então, assim, mas ele estava largando, acho que na 4ª posição. Então, o Hamilton fez a pole e ganhou a corrida. Não dá para dizer que ele ganharia a corrida, mas somaria pontos. Somaria pontos ali, né? Se não tivesse quebrado o motor, claro. Aí, passamos para o Grande Prêmio da Malásia. Esse Grande Prêmio da Malásia, aí é que pegou. Porque o Massa ele fez a pole, liderava a corrida, estava tranquilo, liderando a corrida. Era uma vitória, assim... Eu não gosto de falar vitória certa, porque, né, tem muitos fatores. Tinha corrida, tinha muita corrida pela frente. Mas lá pela metade da corrida estava tranquilo. Acho que o Raikkonen estava em segundo, né? Tanto que ele venceu a corrida, o Kimi Raikkonen. O Massa, na hora que acelerou na saída, não foi na saída, no meio daquela curva de alta, o carro... derrapou por causa da falta do controle de tração, ele rodou sozinho e atolou na caixa de brita. Essa é uma corrida que dá para dizer que zerou por causa da rodada, né? Essa não teve jeito. E ali ele fala muito do vento, e eu me lembro que na época critiquei muito isso. Como é que fala do vento? Claro que eu não estou comparando épocas. Hoje, eu já disse, hoje o vento é uma variável que o jornalista tem que saber avaliar, não saber enxergar, porque nós não vamos enxergar o vento, mas saber que ele faz muito parte da análise técnica do carro hoje. Naquela época, eu não vou aqui dimensionar e nem tentar puxar pela memória, mas eu me lembro muito bem do Massa falando que o vento ali jogou ele para fora, e tem até um pouco de sentido, não é tirando a culpa dele, o cara tá lá para controlar o carro, né? E o vento o vento é igual a chuva, né? É para todo mundo, né? Mas o piloto sempre pode dizer, né? A rajada bateu na hora que eu tava lá na curva. Vento de cauda, se ele Vento de cauda, porque foi naquela... Que saudade da pista da Malásia, né? Que pista legal. Que pista legal, né? Isso. Porque aquelas 2 pernas rápidas, não só os retões, aquela primeira curva que era muito legal, a curva 4 que dava disputa, nossa, eu me lembro de um X do Hamilton no Massa, curiosamente, em 2007, aí no ano anterior.
né? Fora a briga épica de Vettel versus Weber em 2013. Enfim, a Malásia era uma pista ótima, dessas que me fazem nunca ir nessa onda que quiseram vender de que o autódromos do Tilke é que são culpados pelos problemas e que o Tilke aqui está... O cara faz excelentes autódromos, como Turquia, como China, como Malásia. Nem todos são excelentes, mas Malásia é um circuito que deixa saudade. Então, naquela dupla curva de alta, que são duas curvas assim, elas têm uma angulação quase que quadrada, mas que no conjunto vira uma curva só, foi ali que ele se perdeu. Então a pista era desafiadora e o começo do ano foi muito ruim. O Massa, ele tinha um grande trunfo na manga também, Bruno, que era Bahrein e Turquia, que aí é quando ele começa a virar o jogo, né? Porque depois da Malásia, se eu não estou enganado, já vem o Bahrein, né? Aí vem o Bahrein, né? Que a pole position é do Kubica. O Kubica estava muito bem nesse campeonato, né? Depois a gente vai chegar ali na frente. Nós vamos chegar lá então, né? Ele vence uma corrida, mas ele estava nesse campeonato muito bem, despontando até como um certo candidato ao título aí. Bruno Aleixo, ele chega a liderar o campeonato. Lidera o campeonato. Não é essa liderança de que o cara ganha uma prova, ou só tem 2 corridas no ano, aí soma uma casualidade. Não, no meio do ano ele chega a liderar. Quer ver aqui uma coisa? Vamos pegar aqui, só pra gente ver se é isso mesmo. Eles saem de Silverstone, se eu não me engano, empatados, triplo empate. Ou uma coisa muito parecida, com Massa, Hamilton e Kubica. É isso mesmo, Hamilton, Massa e Raikkonen com 48 pontos e o Kubica com 46. Olha que campeonato, hein? Olha, não, aqui parece que 2023, né? 3 empatados com 48 e 1 com 46, é isso? Aqui, se tivesse um primeiro aqui com 102 pontos, aí pareceria muito com 2023, né? Que tava do segundo. Se tivesse um primeiro com 282 pontos, você falaria, aí é 2023. É claro que eu tô fazendo uma brincadeira, mas a competitividade na tabela desse ano foi impressionante. Porque foi um ano de muitos altos e baixos de todos os envolvidos. Por exemplo, o Raikkonen, talvez a gente nem cite mais o nome dele nessa edição, porque o Raikkonen ele acaba nesse comecinho do ano. Não, ele ganhou Barcelona, se eu não estou enganado. Porque aí você tem uma trinca aqui de Bahrein, Barcelona e Turquia, que são 3 vitórias da Ferrari. 2 com Felipe Massa e uma com Kimi Raikkonen na Espanha. Isso. Então o Massa, ele usa o benefício, claro, mérito dele, evidentemente, mas ele explora a qualidade dele no Bahrein, onde ele venceu também em 2007, e a Turquia, ele chegou a ser o Mr. Turquia, né? Porque ele vence em 2006, ele vence em 2007 e ele vence em 2000. Eu me lembro claramente da imagem dele fazendo 3 com o dedo. Isso. Então não é que ele se beneficia casualmente, é mérito dele que explora esse trechinho do campeonato em 2 pistas que ele tinha muita afinidade, digamos assim, né? É verdade. Aí depois temos uma outra corrida aqui que foi um problema para o Felipe Massa, que foi o Grande Prêmio de Mônaco. Grande Prêmio de Mônaco, que a gente teve chuva, né? Ele fez a pole, né? Para começar, o Felipe Massa fez a pole, que em Mônaco já é assim uma espécie de quase que, né? Assim, olha, garantimos aqui a vitória e tal. Mas no domingo choveu. E o Felipe Massa acabou errando, né? E ali naquela primeira curva, né? Ele passou reto ali. E o Hamilton, que também já tinha errado, né? O Hamilton tinha errado. Tinha furado o pneu, ou quebrado a roda. Furou o pneu, quebrou a roda. Sim, na tabacaria. Isso, e aí teve que parar no box, trocar o pneu, aquela coisa toda. Mas o Felipe Massa também errou e entregou essa vitória para o Hamilton. Passar aqui, quer ver a classificação dessa corrida? Essa é uma das grandes, enquanto você puxa aí, essa é uma das grandes vitórias do Hamilton de 2008. É uma das grandes vitórias, porque o cara bate, o cara vem de trás, o cara consegue ali levar o carro pro box, o cara consegue ganhar a corrida. É quase nonsense, né? Você pensar que um cara que bate e quebra consegue ganhar. Claro, a corrida teve muito seca, molha, chove, mas foi uma das grandes conquistas do Hamilton, sem dúvida nenhuma. A classificação da corrida aqui, o Lewis Hamilton em primeiro, né? O Kubica em segundo, 3 segundos atrás, e o Felipe Massa em terceiro. Ou seja, ele fez a pole e terminou em terceiro, né? Nessa época, o terceiro fazia 6 pontos contra 10 do primeiro. Então... Não, já era 10-8-6, isso. 10-8-6. Então, 4 pontos aí de desvantagem, né? Numa pista dessa em que ele faz a pole. E essa corrida teve uma curiosidade também, que foi um pecado, que foi aquela batida do Raikkonen. Você lembra dessa? Que ele bateu no Sútil.
Foi, o Sutil ia conseguir o quarto lugar. O quarto lugar para Force India. O Force India. Ô Bruno Aleixo, hoje a gente pode quase dizer, embora o Sutil tenha durado muito tempo na Fórmula 1, mas é quase aquele acidente que acaba com a carreira do cara que sofreu o acidente. E que sofreu o acidente. Porque o Sutil nunca teve um grande resultado para chamar de seu, como dizem hoje em dia. E essa pancada foi na saída do túnel, eu tô lembrando. Saída do túnel, o Kimi Raikkonen, na hora que foi no freio, o carro balançou, veio e ele atropelou, né? Atropelou o Sutil, né? Ia ser quarto de Force India. O Sutil, eu não sei se foi nesse ano. O Sutil, ele se dava muito bem em Mônaco. Tem uma ultrapassagem dele na Loves. Ele fez uma ultrapassagem na Loves. Eu não lembro se foi nesse ano. Eu acho que não foi. Eu acho que já foi naquela Force India com as cores da Índia. Branca, verde e bandeira da Índia, né? Branca, verde e laranja. Essa não. Essa era a Force India. A primeira pintura da Force India, né? Uma pintura esquisita, branca e tinha um patrocínio de uma cervejaria, né? Isso, um vinho do lado aqui. Era um carro, todos os carros de 2008 eram bonitos. Mas essa não era tão como as que viriam. Mas o Sutil se dava bem em Mônaco. Ele era um cara que tinha essa afinidade com a pista. Agora, lembra que eu falei que a diferença entre os Hamilton e Massa nessa corrida foi de 4 pontos, né? 4 pontos a favor do Hamilton, né? O Hamilton, então, passou a liderar o campeonato com o Massa em terceiro, 4 pontos atrás. O Massa ainda não tinha liderado o campeonato. Eu me lembro muito bem de quando eu me lembro muito bem de quando ele liderou, daqui a pouco a gente deve chegar lá, mas o Massa ainda não tinha liderado o campeonato, e o Kubica ali no meio deles. Agora, você pulou, eu tô vendo aqui, o GP do Canadá, foi de propósito? Não, o Grande Prêmio do Canadá é o próximo aqui da lista, ó. Não, na minha aconteceu lista, depois de Mônaco. Ele vem depois de Mônaco, tá certo. Depois de Mônaco, vamos falar dele agora. É importante falar do Grande Prêmio do Canadá, porque a gente falou muito dos erros do Massa, né? Mas o Grande Prêmio do Canadá tem um grande erro do Hamilton, né? Esse foi o grande erro do Hamilton. Grande erro do Hamilton, um dos maiores da carreira, né? Que foi aquele, para quem não se lembra, ele foi sair do box, o box estava fechado, tinha vários pilotos saindo. Tinha aquela regra que você não pode sair, né, cara? Tinha o safety car entrava, né? Aí fechava um sinal. Às vezes não podia entrar, às vezes não podia sair. Rubinho tinha sido punido porque ele avançou o sinal, né? Acho que foi na Austrália até. Na Austrália. E aí essa regra continuou e aí o sinal fechou na saída dos boxes no Canadá. O Raikkonen parou. Né? Viu o sinal. Eu lembro do Rubinho falando, eu discordo do Rubinho. O Rubinho esse ano foi até legal, nós vamos falar do Rubinho. Foi um ano legal do Rubinho, mas eu discordo do Rubinho. Me lembro de discordar dele na época, ele dizendo: não vi o sinal e nunca verei. Nunca verei. É igualzinho o Track Limits. Aprendeu, doeu, mas começaram a ver. Tanto que o Raikkonen vê e para. Né? O Raikkonen estaciona. E o que acabou sendo, né, Bruno? Que eu acho que para o Raikkonen e o Fisichella do lado, eu não lembro Tem exatamente. Alguém do lado e eu acho que o Hamilton tenta na última hora. O Hamilton vem, ele dá no meio dos dois, assim, ó, pá, e atropela, né, que ele não viu o sinal, né, e sei lá, estava mexendo nos botões ali, ele não viu e bateu, atropelou os dois, uma barbeiragem, né, do Hamilton, tirou todo mundo da corrida. O Rosberg também bateu nessa confusão, aí o Rosberg também bateu, só que ele só quebrou a asa, conseguiu contornar ali, deu mais uma volta e parou de novo e trocou a asa e voltou. E essa corrida foi uma dobradinha da BMW. Sim. O Kubica ganhou a primeira vitória dele, que acabou sendo a única, né? Com o Heidfeld em segundo, que tinha... O Heidfeld, se pegar a carreira dele, tem vários segundos lugares, né? Tipo, vários. Inclusive quando ele correu lá na Williams e tal. O Coulthard com a Red Bull em terceiro. Falei mal do Coulthard, mas aí tava no pódio, ó, tá vendo? Pode falar, não pode se precipitar. E o Felipe Massa. Ele vai terminar o programa dizendo que foi um grande ano do Coulthard. E o Felipe Massa, que nessa corrida... Aí a gente tem que falar, né? Fez uma ultrapassagem de cinema no Rubinho. No Hairpin, não foi? Acho que era com o Trulli. Os dois disputando, aí eles se pegaram ali no Hairpin, o Massa veio e passou os dois e conseguiu a 5ª posição. Nessa corrida, quem sai líder do campeonato é o Kubica. Sai líder do campeonato com 42. Incrível, né? E aquilo que a gente falou no começo, né? O ano das corridas muito simbólicas. Não só era a primeira vitória do Kubica. Engraçado, né? Como o Canadá vê primeiras vitórias de vários pilotos, né? Hamilton ganhou a primeira lá, Ricardo, Alesi. Grande Alesi. E o Kubica tinha todo o simbolismo de que foi onde ele quase morreu em 2007. Exatamente. Então você tinha um simbolismo muito pesado, porque a imagem do acidente dele em 2007 é uma das imagens mais fortes, plasticamente falando. Até hoje, né? Não pode não ter sido a pancada mais forte, mas a imagem é muito forte, porque ela é o carro que se embica para cima, estoura no muro e faz o que o carro tem que fazer, que é se despedaçar. Né? Mas você vê o carro rodando, você vê um buraco, tem umas fotos que você vê o buraco que fez no cockpit, você vê o pezinho dele, a perna dele. Dá para ver. Dá para ver, enfim. E ele
ficou de fora de uma corrida, dá o lugar para o Sebastian Vettel fazer. Então, assim, as pecinhas que vão se encaixando. Então, tinha esse simbolismo muito grande. Foi uma corrida em que ele fez uma estratégia e o Heidfeld fez outra, eu me lembro muito bem. Um fez 2 paradas, eu acho que foi o Kubica, e o Heidfeld uma. Então, teve um momento da prova que o rádio fala, o Heidfeld, deixa ele passar. E se o Heidfeld não deixasse, o Heidfeld poderia ele ter ganho a corrida. E aquela história, enfim, a BMW ganhou, a BMW fez 1, 2. E muito se fala, né, Bruno? É engraçado que os anos vão passando, e aí vem entrevistas, grandes matérias, tem sites que tem aquele negócio, né? Grande leitura, grandes reportagens, que a gente vai descobrindo coisas da temporada, muitos anos depois, os personagens vão confessando. Se diz hoje, algumas pessoas, que a BMW abriu mão de 2008. Para focar tudo se nós temos um carro bom em 2008, vamos focar tudo em 2009, para aí a gente virar um carro campeão. O que poderia ter sido, se confirmado, uma das maiores burradas, porque a BMW não é que ela fosse tão rápida quanto a McLaren e a Williams, não é, a McLaren e a Ferrari, não era. Mas no ioiô de pontuação, aí o Bruno acabou de dizer, o Kubica saía líder do campeonato. O Massa já tinha ganhado mais de uma, o Hamilton já tinha ganhado mais de uma, o líder por 4 pontos, que na época era bastante coisa, né? 4 pontos era a diferença entre um segundo e terceiro, entre um primeiro e terceiro. Então assim, o que a gente vê muita gente dizer, gente da BMW, cara, não, a BMW focou em 2009 e não me abandonou em 2008. Porque foi um pouquinho 2021 com o 22. Como era um carro muito diferente, muito novo, né? A escolha você acabava sendo mais assintosa do que 2023 para 2024, que não muda nada. Então, Bruno Aleixo, olha a força que a BMW tinha. Mesmo o Kubica ganhando a primeira, ele era líder do campeonato. E o Raikkonen já tinha ganhado 2, o Massa já tinha ganhado mais de 2, o Hamilton já tinha ganhado um monte, e o Kubica sai líder do Canadá. E deu bem errada essa estratégia, porque o 2009 da BMW foi um lixo, né? Exatamente. Assim, e a BMW, o que corrobora essa teoria é que a BMW simplesmente sai. Ao ver 2009 o que aconteceu, ela simplesmente sai. Você falando isso agora, eu fico pensando se não influenciou, né? Os caras dos executivos, porque nessa época já era assim, né? Para quem não se lembra, teve a crise, né, de 2008, né? Que causou uma quebradeira geral no planeta. E várias montadoras... Toyota, vai embora a Honda. A Toyota foi embora, a Honda foi embora e a BMW também foi embora. Eu fico pensando se a BMW não olhou e falou assim, vocês me fazem uma, entre aspas, uma agada dessa e ainda vou ficar investindo aqui? Não, vou embora, né? Não, eu acho que a peça do quebra-cabeça se encaixa, porque é aquele negócio, vamos jogar tudo em 2009. Se você joga tudo e não vai e anda para trás, como a BMW andou em 2009, os caras puxam da tomada porque tem o cenário da crise que você falou. Se tivesse agora, não sairiam, porque agora é o quê? A bonança, não mundial, mas da Fórmula 1, né? O lucro recorde, a chuva de dinheiro, naquela época não era. Então, naquela época, montadoras pularam fora. Mas você vê que 2008 já era um ano da Fórmula 1 tomada por montadoras. Então você já tinha a BMW, a McLaren, ela era uma Mercedesinha, né? A Renault, a Toyota, a Honda, que já comprou a BAR, virou Honda. Então você já tinha o encampamento das montadoras invadindo a Fórmula 1 nessa época. E aí a crise veio no meio, a crise mundial veio no meio. Né? Exatamente. Bom, aí passamos para o Grande Prêmio da França. O Grande Prêmio da França é importante porque foi a vitória do Felipe Massa. O Felipe Massa, como o Fábio mencionou aqui, nessa corrida se torna pela primeira vez líder do campeonato, né? Ele lidera o campeonato aqui com 48 pontos contra 46 do Kubica. O Kubica terminou essa corrida em 5º lugar. Por isso era a primeira vez, Bruno Aleixo, desculpa te interromper, que o Brasil liderava desde Senna. Era a primeira vez que o Brasil liderava desde Senna e foi a única vitória do Brasil na França. Foi a primeira e única vez que o Brasil venceu uma corrida na França. Eu me lembro disso na época. É verdade, que em Manicuso acho que não tinha vencido, né? Isso. Agora, verdade seja dita. É o que eu ia dizer. É uma vitória que veio no colo. Ok, o Massa depois pagou o lado da moeda na Hungria. Mas o Raikkonen ia vencer aquela corrida e o carro... O Raikkonen teve um problema bizarro, para quem não se lembra, que soltou o escapamento, né? O carro soltou o escapamento e fica balançando. E aí o Massa veio, ultrapassa, né? Mas caiu no colo. Bruno, eu tô impressionado como a gente lembra de 2008. Não, 2008 teve... porque uma temporada com uma decisão tão marcante, ela acaba ficando assim. Vai tudo, porque a gente naturalmente acompanha. Olha como estava apertado. Isso aqui é o meio do ano, quase. E olha o campeonato. Lê aí a saída da França. Massa em primeiro com 48, o Kubica em segundo com 46, o Raikkonen em terceiro com 43, 5 pontos de diferença. E o Hamilton só vai aparecer em quarto com 38.
Quer dizer, esses campeão, 4 primeiros aqui, e foi o campeão. Esses 4 primeiros aqui estavam muito próximos. É o que a gente fala desse ano, só fazendo esse paralelo, né? Que às vezes as pessoas falam assim, mas eu não me importo de assistir uma corrida em que se o Verstappen ganhar disparado, eu não me importo de assistir uma disputa pelas outras posições. Tudo bem, é o gosto de cada um, mas é inegável que um campeonato apertado traz isso pra gente, né? Assim, essa lembrança. Eu lembro dessa temporada muito mais do que eu lembro, por exemplo, de 2009, que foi uma temporada bem mais ou menos, né? Não, eu lembro dessa temporada muito mais do que eu lembro de 2019. 2020. O pessoal não falar que na época da Mercedes vocês não reclamavam. Reclamava, claro que reclamava. Aí é o arabautismo daqueles que não querem refletir. Mas, Bruno, você está falando, tem tanta razão, que você falou uma coisa interessante. Se você que está ouvindo não se importa com um domínio, tudo bem, é direito seu não se importar. Agora, não ataque quem valoriza isso. Porque o esporte precisa disso. É aquela coisa que o torcedor muito fanático não sabe pesar. É o que ele gosta e o que é bom para o esporte. Tudo bem ele gostar, ele pode gostar do que ele quiser. Agora, dizer que é bom para o esporte, não é. Olha esse 2008, o que foi. E a atenção da mídia nesse ano, eu me lembro muito bem disso, ela foi evoluindo, ela foi avançando, porque o ano foi ficando cada vez mais intrigante. Ele foi ficando... E a gente vinha, ali ainda era recente, relativamente, da era Schumacher. Então existia um fator de, nossa, olha como a coisa tá funcionando. Então... É que o fim da era Schumacher foi mais ou menos como se pegasse o Verstappen hoje e tirasse ele do campeonato. Né? E aí você passa a ter realmente uma disputa muito forte entre os restantes. Sim. Só que hoje tem o Verstappen. Então, assim, a gente fica acompanhando, né, uma temporada em que a gente vai contando as corridas para ver em qual que ele será o campeão. Como foi em 2019, como foi em 2020, né? Sim. E eu tenho certeza que daqui a 20 anos, se a gente for fazer um especial aqui, a gente vai fazer um especial da temporada de 2021, que a gente vai lembrar de cada corrida que aconteceu em 2021, mas não vai lembrar de nada de 2022, nem 23, nem 19, nem 20. Né? Então, é mais ou menos por aí. Bom, passando aqui o Grande Prêmio da França, chegamos a uma outra corrida muito importante isso também. Ele falou para mim fora do ar, eu aqui não tenho esse joguinho de compadre de Adalto e Bruno. Ele falou para mim fora do ar assim, não vamos corrida por corrida não. Vamos puxar. E agora ele começa a ler as coisas. A gente vai passando, é assim, mas a gente vai se empolgando. Bom, chegamos aqui no Grande Prêmio da Inglaterra de 2008. E essa corrida significou muita coisa. Essa corrida é chave, porque o Hamilton ganha a corrida, né? Porque choveu muito, para quem não se lembra aí, choveu assim, mas choveu muito. Pensa numa chuva. É uma chuva que se fosse hoje, não Pensa numa chuva. Pensa em Spa 2021, mas com pneu e carro que aguenta. Isso, exatamente. É o que eu disse, se fosse hoje não correriam, mas naquela época corriam porque tinham pneus para isso. Nem entravam na pista hoje. O Hamilton ganha a corrida. Me lembro que ele disputou na primeira volta com o Heikki Kovalainen, eles chegaram a se tocar, você lembra disso? Primeira volta é linda, é bacaníssima, e é uma das grandes vitórias do Hamilton, pelo que ele vai abrindo da concorrência durante a prova. Que além desse momento... Sabe qual foi a diferença dele para o segundo colocado, Nick Heidfeld? Fala, você que está aí com os números. 1 minuto e 8 segundos. Eu nem lembrava que chegava a 1 minuto, cara. 1 minuto e 8 segundos, quase uma volta, né? Eu me lembro dele abrindo. Aqui, ó, deu uma volta no quarto colocado, Kimi Raikkonen com a Ferrari. Então tem todo o simbolismo, porque, gente, isso é uma coisa que eu posso falar de camarote, tá? A relação do piloto inglês com Silverstone, com a corrida em casa, com a torcida, que depois o Hamilton só vai ganhar em Silverstone em 2014, que é a corrida que eu tive o prazer de estar lá presente. Mas só para trazer para 2008, a importância do cara ganhar em casa pela primeira vez, ele que chegou muito badalado em 2007 e não conseguiu nem brigar pela vitória em 2007, era o primeiro ano dele, e nesse ano, com tudo isso que o Bruno tá falando, a largada é muito legal, porque ele vai dividir com o Kovalainen, e como é bom ver dois companheiros de equipe dividindo, né? Sempre bom lembrar, né? Quando isso acontece. Sempre bom lembrar, né, seu Alonso? É sempre bom ressaltar quando isso acontece, né? Ele vai abrindo, dá essa diferença, que eu nem me lembrava que era esse número que o Bruno cita, 1 minuto e tanto, e em casa. Então, quando ele ganha em casa, é um simbolismo muito grande do inglês, não só prodígio, mas que ganha em casa, que ganha em Silverstone, né? De uma época que não vinha, que o último a ganhar em casa foi quem? O dos ingleses. O Damon Hill ganhou em casa, né? Ganhou em 90. Ganhou 96 ou 5. Não, 5 é que ele bate, né? Você que lembra bem dessa época. Tem uma que ele bate com o Schumacher. Ele ganhou em 94.
E ganha um tal de Johnny Herbert, lá herda a vitória, né? Johnny Herbert ali, ele foi gênio, né? Porque ele cuidou muito bem dos pneus, né? Mas foi uma das, só pra gente voltar, né, Bruno? Foi uma das vitórias mais bonitas do Hamilton em 2008. Então, peraí. Então, o último inglês que tinha ganho antes do Hamilton lá foi ele mesmo, Johnny Herbert. Ora, como não? Ele ganhou em 95. Porque o Rio não ganhou em 96. Quem ganhou em 96 foi o Jacques Villeneuve. O Rio, eu lembro do Rio recebendo o troféu da Princesa Diana, mas então foi em 94. 94 ele ganha. E o Herbert ganha em 95, sempre bom ressaltar. E aí depois o Hamilton só vai ganhar em 2000. Ou seja, de uma vitória do Johnny Herbert para uma vitória do Lewis Hamilton. Claro tá no mesmo patamar. Tá no mesmo patamar. E nessa corrida, o Felipe Massa terminou na 13ª e última posição. Você se lembra, o Fábio Campos, quantas rodadas ele deu? Esses dias o pessoal acho que foi quando o Felipe Massa resolveu questionar, né, o campeonato de 2008, que ele disse que ele foi roubado e tal, lá. Algum fã inglês de Fórmula 1 fez um vídeo que ele fez um corte de todas as rodadas que ele teve em 2008 no Grande Prêmio da Inglaterra. Foram vários. Gente, não estou exagerando. Pega os lances. Não, foram 5. Foram 5. Vocês vão ver. Era 5 assim, mostradas pelas câmeras, porque a gente não tinha o que a gente tem hoje de poder acompanhar a corrida na câmera on-board. A gente não tinha o que a gente tem hoje. Não. 5 que as câmeras mostram. O Felipe Massa, para quem não viu, quem não lembra, o Felipe Massa ele tinha uma deficiência na chuva. Ele não era um expert na chuva. Algumas pessoas até exageram, mas ele não era um piloto expert na chuva. E essa corrida foi muito simbólica, porque ele rodava demais. Ele rodava. Ele não parava na pista, né? Ele rodava. Tem uma rodada que ele dá, que é na entrada daqui, na época era a reta principal, né? Antes da Copse, não era o Silverstone novo, né? Era o Silverstone antigo. Ele dá uma rodada ali que é assim. De novo, controle de tração, né? Ele acelera o carro, pede e vai andando de lado, assim, que você fala assim, uma rodada muito... Eu não gosto de ficar aqui diminuindo o trabalho do piloto, eu não sei o que é guiar um carro de Fórmula 1, mas comparativamente com os rivais dele, ele fez um dia que o Bruno acabou de dizer, ele chegou em último. Eu acho que ele mesmo deve admitir isso. Eu nunca vi ele falar sobre isso, mas eu já vi o Felipe Massa ter um bom senso crítico quanto às suas corridas ruins. Essa deve ter sido uma que ele deve olhar e falar, pô, essa aqui realmente eu mandei mal. Quem mandou muito bem nessa corrida foi o Rubens Barrichello, né, que conseguiu um pódio para a Honda, que é um resultado a Honda era um dos piores carros desse grid aí que nós estamos falando, e ele conseguiu terminar em terceiro dando um show, né, passando o pessoal por fora ali e tal. Hamilton, o Rubinho, nessa corrida... Foi mesmo. O grande Rubinho da chuva, né? E o Rubinho, exatamente isso que eu ia dizer. O Rubinho, ele tinha a marca, quem não viu, tem muita gente assistindo a gente que não viu, né, esses caras pilotarem, né? O Rubinho, na chuva, era monstruoso. Era monstruoso. O Rubinho, na Jordan, em Donington Park, todo mundo fala só do Senna. Eu acho que a primeira volta do Rubinho também é histórica, não exatamente no mesmo simbolismo, mas o Rubinho na primeira volta em Donington, em 93, é uma coisa antológica, né? A vitória de Hockenheim, que é no seco pro molhado, do molhado pro seco. O Rubinho na chuva era um monstro. Agora, o segundo colocado dessa corrida foi o Heidfeld, se eu não estou enganado. Heidfeld, Grande Heidfeld, tá vendo? Grande Heidfeld. Grande Prêmio da Alemanha, rapidamente aqui. 2 brasileiros no pódio. Pela última vez na história. Eu ia até dizer isso, né? Não deve ser difícil de dizer que é a última vez. Não tem. Pela última vez na história. Sim, pela última vez que até hoje e até daqui... Até 2033. 2000 e não estaremos mais aqui para saber quando vai voltar. Francisquinho há de ver. Talvez. Francisquinho há de assistir. Vamos torcer. O Nelsinho em primeiro, o Nelsinho em segundo, o Massa em terceiro e o Hamilton ganhou essa corrida. Tem uma coisa interessante aqui nessa corrida. Dizem, Fábio Campos, não sei. Dizem, porque aqui o que acontece? O Glock bate, gera um safety car, que alguns pilotos param no box, e o Nelson Piquet, que já tinha feito a parada dele, por estratégia, sei lá o que foi, ele aparece em primeiro. Se você falar que dizem que bateu de propósito, eu me levanto e vou embora. Não acho que bateu de propósito, mas dizem, claro dizem as más línguas, que foi aqui que surgiu a sementinha do mal na cabeça do Flávio Briatore. Faz sentido. Que ele olhou aquilo e falou assim, rapaz, se isso acontecer numa pista em que obrigatoriamente teremos um safety car, eu tenho chance de fazer alguma coisa, não é? Pode muito bem ter sido, porque é muito parecido.
É exatamente a mesma situação, né? É a mesma situação, beneficia uma Renault, também com o cara parou antes, né? Você joga isso numa pista de rua que vai ter o safety car obrigatório, pode ter sido, assim, nós nunca vamos saber a confirmação, a não ser que um dia o Briatore, né? Não vai falar nunca, mas... vai, o dia quando ele tiver velho... escrever a biografia, né? Escrever a biografia, ele conta, olha, eu roubei assim. Roubei assim. Mas enfim, ou alguém da equipe, um Pat Simons da vida. Mas faz sentido, porque a batida beneficiou muito o Nelsinho, que estava num momento de crise total na Renault. Briga com o Briatore, e não andava, e o Nelsinho não rendeu mesmo. Isso não vamos abraçar o lado Pacheco, que eu me lembro muito bem da época, o senhor narrador, o seu comentarista, está sugerindo sabotagem, sugerindo má vontade, como se a má vontade... Eu me lembro que passava um ano todo, quase no começo do ano, dizendo, deixa eu chegar nas pistas que o Nelsinho conhece. Aí chegou nas pistas que o Nelsinho conhece, ele melhorou um pouquinho, mas não virou. Ele não andou. E o Nelsinho fala hoje, né? Hoje ele fala abertamente que ele não tinha um amparo psicológico, que ele sentiu a solidão. Tudo isso pesa, mas ele não andou. Isso é fato. Isso é fato. O Nelsinho fala uma coisa que a carreira dele inteira foi acompanhada pelo Nelson Piquet, né? Assim, e quando ele chega na Fórmula 1, o Nelson Piquet fala assim: agora vai tipo que assim, vai. Era justamente a hora da proteção, né? É como se fosse assim: arrumei um lugar para você na Fórmula 1. Agora, meu filho, é com você se vira aí e tal. E ele não tinha um empresário que ficava do lado dele, que fazia as filtragens. O papo dele era reto com o Briatore. E assim. Você chegar reto com o Briatore não deve ser fácil. Né? Você chegar novato numa categoria como a Fórmula 1 e ter que encarar o Briatore sem um intermediário, realmente é complicado. Não estou justificando, mas assim, é complicado. O Briatore, publicamente, as funções não têm absolutamente nada a ver, mas publicamente o Briatore era o que o Marco é hoje, para a imprensa. Em termos de declaração para a imprensa, em termos de fazer jogo, de fazer marketing, de fazer cena, eles eram muito parecidos. Então o Nelson sentiu isso claramente. Então nessa corrida da Alemanha veio com uma sensação muito de alívio, né, do pódio. Eu lembro do Massa feliz por ele no pódio, né, na Alemanha. Agora, um detalhe também, é uma das grandes atuações do Hamilton de novo. A McLaren faz uma estratégia de parada que o Hamilton teve que fazer um esforço desnecessário. Ele tem que tirar eu não me lembro se foram 3, eles fazem uma parada a mais e o Hamilton volta em segunda e terceira e tem que tirar no braço e ultrapassa, e eu me lembro até do rádio da McLaren no final da corrida, dizendo, olha, a gente fez a sua vida mais difícil hoje, então foi uma vitória muito, muito também bonita do Hamilton nesse ano, e com essa corrida que foi amplamente afetada por esse safety car. Muito bem, aí passamos aqui para o Grande Prêmio da Hungria. Essa corrida todo mundo lembra, né? O Felipe Massa liderou até faltarem 2 voltas para acabar a corrida e quebrou o motor, né? Essa é uma corrida que ele zerou não por culpa dele, mas também não é azar, né? Eu não gosto de falar em azar não é porque carro não quebra por azar. Problema técnico que aconteceu, os outros não quebraram, né? Então... O que eu acho legal, Bruno, a imprensa brasileira na época dizer, né? Ferrari perde o título, tem que fazer um exame de autocrítica também, né? Porque quando acaba 2008, gente, o escândalo não tinha sido revelado ainda. Isso, o escândalo só veio no meio do Grande Prêmio da Bélgica de 2009. Então ninguém tinha um escândalo ainda como mancha. Então as pessoas foram fazer o quê? A avaliação de por que o Massa perdeu o título. E se falava muito só da Ferrari, que tinha nesse final de semana teve. Agora eu falei de grandes vitórias do Lewis Hamilton, agora eu vou fazer ressaltar o Felipe Massa. Porque na Hungria o Felipe Massa fez uma coisa também que foi a marca dele nesse ano e que eu acho que era muito bonita e era decisiva nessa época, que era a tal da primeira curva. O Massa nas largadas, eu deixei passar a Espanha, que é uma das largadas, assim, cara, se você puder ver, vai no YouTube, não sei se tem. Se você tem F1 TV, vai estar lá, deve estar lá nos highlights. A largada do Massa na Espanha é uma das manobras, embora não seja uma manobra plasticamente, mas é aquele negócio de jogar o carro, de falar assim, eu vou com tudo nessa curva, mas com tudo, tudo, tudo. Na Espanha é das mais impressionantes que eu já vi. E na Hungria também. Na Hungria ele faz uma coisa que na Fórmula 1 de hoje acabaria com a corrida dele, que ele frita o pneu, ele frita muito o pneu, e ele vai por fora, se eu não estou enganado, ele vai por fora, ele ganha a posição na Hungria, que era decisiva nessa época. Ele largou em terceiro e fechou a primeira curva em primeiro.
Exatamente. Então, eu me lembro muito da fritada de pneu. Isso nessa Fórmula 1 de hoje acabou a corrida do cara. Mas ali não. Ali o pneu fritava e você conseguia fazer. Não acabava a sua corrida. Então, eu estou associando a Espanha, que é mais impressionante, com a Hungria também, porque essa foi uma característica muito interessante do Massa em 2008. A decisão na largada. Porque era uma Fórmula 1 que a primeira curva decidia demais. Era o tal de quem faz a primeira curva na frente ganha a corrida. Era muito o que acontecia. Não era pouco, não, era muito. Por isso que eu falo, era chata, mas sem a dinâmica, né? Ou a falsa dinâmica dos dias de hoje. Quem não entende o que eu estou falando, ouve o programa da terça-feira passada que a gente falou bastante disso. Então, Bruno Aleixo, essa marca, a Hungria, o carro quebra, é injusto, ele mereceu ganhar. O Kovalainen tem a sua única vitória na vida absolutamente herdada. Mas o mérito do Massa na largada não pode ser apagado, porque foi incrível. Bom, aí vamos para o Grande Prêmio da Bélgica. Essa daqui é uma corrida... Você gosta de uma polêmica, né? Essa corrida é deliciosa, né? Porque essa corrida o Kimi Raikkonen fez o que ele sempre fazia na Bélgica, né? Liderou a corrida inteira, estava tranquilão lá. Quando, não mais que de repente, começa a chover, faltando, sei lá, 5 voltas para acabar a corrida, e vira uma bagunça, né? Vira uma verdadeira bagunça. Alguns pilotos param para trocar pneu, outros continuam com o pneu slick, aí começa a chover mais. E no final das contas, o Hamilton encosta nele, faltando 2 voltas para acabar a corrida, e os dois começam uma trocação absurda, né? Um passa para cá, o outro passa para lá, aí os dois saem da pista, voltam e tal. Ó, deve ter no YouTube aí essas 2 últimas voltas. Se você não viu, veja, porque é um negócio maravilhoso. Os dois batem roda para cá, batem roda para lá, até que acontece o lance, talvez o grande lance polêmico, né, do ano, já que a falcatrua de Singapura a gente só descobriu no ano seguinte. O grande lance polêmico do ano, que os dois chegam na buzz stop, a buzz stop já nesse formato atual, né, que tem hoje. O Hamilton acaba, na disputa lado a lado, o Hamilton corta o caminho na segunda perna da buzz stop, tem que devolver a posição. Ele devolve a posição, mas fica no vácuo. E na curva seguinte, na Sussa, ele faz a ultrapassagem. Aí a volta segue, os dois continuam ali disputando, o Raikkonen acaba batendo, o Hamilton ganha a corrida, mas toma uma punição de 25 segundos e a vitória cai no colo do Felipe Massa, né, que estava ali em segundo. Né? Justamente para quem? Eu considero essa uma das punições mais absurdas da Fórmula 1. Eu considero um absurdo. Eu não sei se você acha que merecia, que não merecia. Eu me lembro do comentarista, né, TV Globo, dizendo, não devolveu a posição. Na minha opinião, devolveu sim. Devolveu. As pessoas se confundiram muito porque falaram que ele foi desclassificado porque cortou caminho. Não foi isso. Ele foi desclassificado porque a Fórmula 1 entendeu que ele não devolveu a posição, mas ele devolveu a posição. Agora, e mesmo qual a distância ele estava para pegar o vácuo logo depois... Não dá para saber se ele estava colado no raio, os dois fizeram as 2 últimas voltas colado o tempo inteiro, então não estaria ali, não dá para saber. Não, e mesmo se pegou, Bruno, não tem nada na regra que diga que você tem que cortar, você não pode pegar o vácuo. A regra diz, devolva a posição, ou a regra não escrita diz, enfim, o funcionamento sempre foi, cortou, devolve a posição. Primeira coisa, ele não cortou porque ele quis, ele cortou porque o Raikkonen o coloca lá. Isso. O força a passar por... Exatamente. Esse é o bom senso. Aí começa a falta de bom senso. Aí depois, ele volta na frente. Gente, tudo isso na retinha principal de Spa-Francorchamps. Não é na reta pós o Rouge, não é subindo para Blanchimont, não, é na reta principal, naquela retinha curtinha. Ele tira o pé, deixa o Raikkonen passar e de maneira genial, consegue ganhar a posição. Eu desafio qualquer piloto de Fórmula 1 a tirar o pé, deixar o cara passar e ir lá e ganhar na freada. Porque os caras hoje saem embutidos e não conseguem ganhar na freada, porque a reta é curta, o carro hoje é pior, ok. Não deveria ser pior, né? Que esse carro tem efeito solo e o de 2008 não tinha. Então, se você analisar esse momento pelo prisma do que ele fez tecnicamente, analisa essa imagem com o que o cara faz diante do volante. É fantástico. Ele foi tão genial e ele conseguiu tão rápido ganhar que os diretores de prova disseram, não, é ganhar a posição rápido demais. Ele tinha que ter demorado a ganhar. Exatamente. É o maior drible no bom senso e na direção de prova. Isso, pilotos que querem ganhar campeonato no tapetão deveriam pensar também, embora não queiram. Não vão queiram. Mas depois nós vamos chegar lá. Vai. Nós vamos chegar lá.
Grande Prêmio da Itália, aquele que todo mundo lembra, a vitória do Sebastian Vettel na chuva com a Toro Rosso, né? Uma vitória absolutamente surpreendente, não influenciou muito na disputa do campeonato, né? Mas vale o registro aí, né? Da vitória do Vettel com uma Toro Rosso na Itália. Primeira vitória, né, na Toro Rosso que era Minardi, né? Até pouco tempo atrás disso aí. E aí chegamos... A gente falou rapidinho de primeira vitória do Vettel, aí era a explosão do talento, esse menino vai virar o quê? O Vettel apareceu pro mundo. Agora, só o registro também, né? Se a gente falou que os caras na chuva em Silverstone não andariam, se chove o que choveu em Monza nesse ano, os caras vão embora do autódromo na sexta-feira. Exatamente. Eles empacotam... Porque choveu, inclusive, no treino, né? Tanta água nessa corrida, que foi até sem graça a corrida. A corrida não foi legal. Não, choveu muito. Inclusive tem no treino, o simbolismo, né, da vitória do Vettel, resistiu, fez a pole, ganhou, frio, impávido, mas a corrida nem é legal porque é muita água, você só vê água. Exatamente. Aí chegamos nele, o Grande Prêmio de Singapura, foi o primeiro ano de Singapura? Foi o primeiro ano de Singapura, né? Primeiro ano de Singapura, vitória do Fernando Alonso com aquele lance... Bom, vamos relembrar para as pessoas aí, os novinhos, né, que não acompanharam. Fernando Alonso teve um problema na classificação, né, no Q3, ou não passou para o Q3, sei lá como foi, classificou, sei lá, em 15º e tal, ficou ali preso. Naquela época que tinha reabastecimento... O que o pessoal fazia, geralmente, quando largava mais atrás, né? Enchia o tanque até a boca e ficava na pista o máximo de tempo, né? À medida que os caras iam parando, eles iam tentando andar mais rápido para parar depois e fazer o reabastecimento, tentar fazer uma parada só. O Fernando Alonso, com 13 voltas de corrida, ele já entra no box e para o carro para reabastecer. Já foi estratégia diferente. Quando ele sai do box, o Nelson Piquet bate o carro no muro. E aí todos os pilotos... aproveita o safety car, dá um safety car, todos os pilotos entram no box. O Alonso fica, né? E o Alonso fica, lidera e depois ganha a corrida. Antes da gente falar da parada de box, como a gente só ficou sabendo do que aconteceu depois, o mais importante de analisar aqui é a parada de box, que acabou que foi o que influenciou no campeonato, e não a batida do Nelson Piquet. Atenção, senhoras e senhores, não foi a batida que decidiu a corrida dessa forma, o campeonato. O que decidiu o campeonato foi a parada de boxe. Mas vamos lá. Fábio Campos, na época, quando isso aconteceu, o senhor não ficou, assim, desconfiado que tinha alguma coisa errada? Não só não fiquei, Bruno Aleixo, como se me falassem, eu não tenho vergonha nenhuma de admitir, se me falassem ali, cara, o Nelson bateu de propósito, eu ia jogar um discurso prontinho. De que ninguém bate de propósito, de que a segurança de que o cara tem uma honra, de que é teoria da conspiração. Se me falasse em 2008, eu ia ver, a gente aprende, é o que eu falo, né? Atualizar o software. 2008 a gente aprendeu aonde os caras são capazes de chegar. Não vamos generalizar, claro que não, né? Isso é uma obra de falcatrua de algumas pessoas que se notabilizaram ao longo da carreira por falcatruas, né? Todos os envolvidos, às vezes até no sangue, e que chegaram a esse ponto de fazer uma coisa dessa. Agora, para responder a sua pergunta, não sei se você já quer chegar lá no cerne, mas para responder a sua pergunta, eu não desconfiei. Tem uma coisa que me chamou a atenção muito na época, e eu jamais liguei uma coisa com a outra, é a cara do Nelsinho pro Briatore na hora que a prova acaba. Um olhar dramático, né? Não, é um olhar assim, ele olha com uma cara assim, é isso então, né? Então você fez isso aí, vai ficar assim mesmo, né? É uma cara de julgamento, só não é a cara mais simbólica do que a do Ralf Schumacher pro Michael Schumacher na Áustria em 2002. Aquela é a expressão facial da história da Fórmula 1. Essa não chega, essa até não tá de frente, ela pega de lado. De lado. E em vários VTs dessa prova, agora por causa desses escândalos, e quando estourou em 2009, eu fico procurando e não vejo, sempre cortam essa imagem. Então eu acho que tem que rever a prova toda da íntegra para pegar o momento que corta. A Renault festejando e o Nelson, todo mundo ali, o Nelson tá no pit wall ali, em frente à pista, todo mundo se abraçando e o Nelson olhando assim meio para cima, o Briatore com uma cara assim, é isso mesmo. Então, eu vi recentemente uma entrevista de um engenheiro. Vai dormir hoje à noite, o Nelson olha com um olhar, né? Eu vi recentemente uma entrevista de um engenheiro que trabalhava na Renault nessa época, um engenheiro brasileiro, que ele diz que quando eles viram lá dentro da Renault, quando eles viram a telemetria, eles falaram assim, isso aqui, meu filho. Porque assim, muito se fala quem esteve envolvido, né? Assim,
O Alonso sabia. Eu acho que o Alonso sabia totalmente. Acho que o Nelsinho, claro, né, sabia totalmente. Mas tinham poucas pessoas ali que sabiam. Só aparece o nome do Briatore e do Pat Simons, né? Que foram os dois suspensos, cada um num grau. Eu acho que a equipe técnica que estava envolvida ali, pelo menos ali na estratégia de corrida, sabia, porque tinha que saber, né? Afinal de contas, tinha que funcionar como um relógio aquilo ali, né? E funcionou, né? Porque o Alonso ganhou a corrida. E isso foi mantido em segredo durante muitos anos, até que a Renault resolveu mandar o Nelson Piquet embora, porque ele conseguiu fazer um 2009 pior do que o 2008, né? Ele foi muito mal em 2009. Aí o Briatore resolveu mandar ele embora, e aí sim o Nelson Piquet resolveu colocar a boca no trombone. Você que acha que o Nelson Piquet foi muito puritano, né, ao denunciar o esquema de corrupção, não, ele apenas fez isso porque... Isso eu me lembro de ter falado já na época. A parte do Nelson Piquet é vexatória. Porque assim, eu só vou te contar porque você está prejudicando o meu lado. Senão, morreríamos abraçados todos juntos. Exatamente. Né? Mas o caráter do Nelson Piquet, hoje em dia, você sabe o que nível chega. Você sabe o que é, né? Mas na época, não. Na época, não. Inclusive, eu me lembro, quando o escândalo foi revelado, durante o GP... Gente, esse está no YouTube. O trechinho do GP da Bélgica, em que o jornalista brasileiro, Reginaldo Leme, com todos os méritos, vai lá e revela. E eu me lembro da reação do narrador do lado dele, que as pessoas não refletem, né? Por que o narrador não ficou sabendo? Por que o comentarista se sentiu tão na necessidade de não contar nem pro colega padrinho de casamento, um do outro? Não conta. E eu me lembro que a reação do narrador na transmissão que isso? O Nelson Piquet tá assistindo a transmissão? Como assim? Não ofenda Nelson Piquet. Mas o narrador, ele teve uma reação que foi bem parecida com o que você falou que você teria, que ele falou assim, não, ninguém pode bater de propósito, não, que é o que a gente pensaria, eu também... aí eu concordo, aí eu concordo. Agora, a reação de falar pro comentarista... dá uma carteirada, né? O que você tá falando? O Nelsinho Piquet tá vendo a transmissão? Tipo assim, não ataque o Nelsinho, guarde a informação, que é típico dessa pessoa. Isso eu não posso bater palma, mas repito, méritos totais, porque o mundo inteiro ficou sabendo com a notícia primeiro dada na transmissão brasileira. Bom, Nelsinho Piquet bateu no muro de propósito, né? Foi lá, enfiou o pé no acelerador, rodou e bateu no muro. Só um parênteses que você falou, né? A gente não tinha os acessos que a gente tem hoje à telemetria. Hoje a gente consegue, pesquisando, pegar dados de telemetria dos pilotos durante as voltas. É o que o Bruno falou. Muita gente deveria saber, porque a aceleração ali é absolutamente desproporcional. Então, muita gente deve ter ficado sabendo, e eu até me desconfio, Bruno, se outras equipes não sabiam e também ficaram caladas. Então, eu acho que isso deve ter rolado um zum, assim, nos bastidores da Fórmula 1, mas ninguém quis acusar. Mas é engraçado como não vazou, né? Ninguém desconfia até o 2009, no meio de 2009. Mas eu acho que ninguém quis acusar. Porque para você fazer uma acusação dessa, você tem que ter uma prova muito robusta, né? E assim, os caras da Renault, que com certeza sabiam, porque viram a telemetria, falaram, bom, nós não vamos nos prejudicar, porque a equipe pode até ser banida da Fórmula 1, que aliás é o que deveria ter acontecido e não aconteceu. Bom, o Felipe Massa, então todos os pilotos entraram no box, o Felipe Massa, que estava liderando a corrida, também entrou no box, a Ferrari fez a troca de pneus e liberou o Felipe Massa sem que tivesse terminado. Sem que tivesse terminado o reabastecimento, com a mangueira acoplada, né? Essa imagem também todo mundo conhece, ele saiu arrastando a mangueira. Nessa época tinha uma polêmica que era a Ferrari estava usando o sinal, né? Não usava aquele cara... A transição para as luzinhas, né? Por causa dessa regra que a gente comentou aqui do sinal, lá que fechava, abria, então a Ferrari resolveu colocar essas luzinhas, que era a luzinha vermelha quando vinha verde, porque na época ainda usava aquele cara com a plaquinha, né? Que ele chamava de pirulito. Pirulito. E o sinal deu verde, Felipe Massa foi embora, arrastou a mangueira e acabou abandonando, porque a mangueira não saía mais, quebrou o bocal, sei lá, aconteceu. Aí toma punição, se não me engano, toma punição. Enfim, zerou uma prova que ele também poderia ter vencido. E, olha só, vamos contabilizar aqui, ó, nós estamos falando de pontos grandes. Na Malásia, né? Em Mônaco, que ele não converteu uma pole, que em Mônaco você precisa converter. Na Hungria, que não foi culpa dele, mas é uma questão técnica da equipe.
E agora em Singapura... E você não quer colocar Silverstone, né? Que se você tira 5 rodadas ali, você podia marcar bons pontos, podia marcar um pontinho, mas vamos deixar Silverstone de fora, que é para não passar vergonha. Isso é bonzinho. Né? Isso é bonzinho. Aí tira agora Singapura, que por culpa da equipe, ele poderia... Eram 10 pontos potenciais que ele deixou de ganhar, né? Ali em Singapura. Então vejam, os senhores, o tamanho do prejuízo que o Felipe Massa teve em termos de pontos nesse campeonato. E nada disso tem a ver com o acidente que aconteceu, o acidente provocado, né, que aconteceu lá em Singapura, né? Os torcedores fanáticos não vão entender, mas basta você pensar. O que o Nelsinho fez foi colocar os pilotos nos pits. Isso. Ele induz os pilotos a cruzarem a linha branca dos pits. O que acontece dentro dos pits é responsabilidade de todas as equipes, não do Nelsinho. Até porque é bom lembrar que não existia nessa época, e também acho que há muitos anos não existia na Fórmula 1, uma corrida em que o piloto completasse sem parar no box. Ele tinha que parar no box em algum momento. O que o Nelsinho fez foi antecipar a parada dos caras, né? O que, aliás, foi até bom, né? Porque parar sob safety car é melhor do que parar com a corrida rolando. Mas a autocrítica que falta é, ok, o box existiu. Todos executaram, a minha equipe não executou. Eu vou cancelar essa prova? Aí é quase caráter, mas no final do programa a gente fala. Eu vou pedir para você fazer a próxima apresentação um pouquinho mais extensa, porque essa besta quadrada aqui esqueceu de trazer o cabo de energia do computador. Isso é então eu vou estar te ouvindo, mas durante um minutinho eu já volto. Mas eu tô as próximas 2 corridas aqui é sem muito mistério, né? Porque vejam vocês o que aconteceu. A Renault arrumou toda essa celeuma. E quando eu digo celeuma, eu estou dizendo esse roubo, para ganhar o Grande Prêmio de Singapura, porque na época, inclusive, já estava rolando essa questão da crise, muito se falava que a Renault podia sair da Fórmula 1, o Flávio Briatore deu essa carteirada aí para ganhar o Grande Prêmio de Singapura. Porém, no Grande Prêmio do Japão de 2008, que foi disputado em Fuji, no Japão, o Fernando Alonso ganhou a corrida, mas assim, uma vitória categórica do Fernando Alonso com a Renault, e o Nelson Piquet terminou em 4º. Talvez tenha sido a melhor corrida do Nelson Piquet na Fórmula 1, terminou na 4ª posição. Você tem saudade de Fuji, Bruno Aleixo? Eu gostava dessa pista. É que eu gosto de Suzuka também, então teria que ter assim, uma espécie assim de... GP do Pacífico? Um GP do Pacífico, talvez para abrigar a Fuji, porque Fuji, para quem não se lembra, tinha um retão, né, maravilhoso. E nessa corrida de Fuji, foi que se deu um embate entre Felipe Massa e o Lewis Hamilton, né, na pista, né, eles se tocaram, rodaram para cá, rodaram para lá, foi, acho que a primeira vez que eles... como candidatos ao título ali, se encontraram, né? Essa corrida de punições também exageradíssimas. Na largada, se não me engano, o Hamilton ou o Raikkonen frita pneu, simplesmente por fritar pneu e alargar a curva, eles punem. Essa corrida é um absurdo de punição, de punição. Exatamente. Aí depois tivemos o Grande Prêmio da China, uma corrida vencida pelo Lewis Hamilton, e aqui o Felipe Massa foi beneficiado por um jogo de equipe. Vejam vocês, os brasileirinhos que nunca são privilegiados nas equipes, né? O Kimi Raikkonen em segundo, com o Massa em terceiro, a Ferrari mandou-os trocar de posição, e aí o Felipe Massa terminou em segundo, o que possibilitou que ele chegasse a Interlagos, podendo ganhar o campeonato. Ele precisava ganhar... a vitória do Hamilton na China, que é acachapante, coloca o Hamilton com uma vantagem muito confortável, né? O Massa precisava ganhar a corrida aqui no Brasil e torcer para o Hamilton chegar em 5º para baixo, né? Uma coisa assim, não era isso? Isso. 5º para baixo. Que era uma coisa muito improvável de acontecer se não fosse Interlagos, né? Que Interlagos sempre traz surpresas, né? Tudo pode acontecer em Interlagos. Pode acontecer em Interlagos. Que clichêzinho ridículo, né? Enfim, eu não estava lá, mas o Fábio Campos, que estava, pode dar uma noção do clima que foi, porque, para quem não se lembra, o Felipe Massa fez uma excepcional corrida, liderou a corrida. O Hamilton fez uma corrida muito de administração ali, né, do campeonato, porém... Ele não correu bem ele não correu bem. Faltando ali 3, 4 voltas para acabar a corrida, começou a chover em Interlagos, né? E o que aconteceu daí para frente, eu vou deixar para o Fábio Campos descrever, porque eu não tenho nem condições. Eu me lembro da sua mensagem, era SMS, depois que a corrida terminou. Você nem sabia disso, mas eu lembro da sua mensagem. Eu não lembro nem que eu tinha mandado mensagem. Você mandou. Ela é impublicável, eu não posso nem dizer aqui tudo que o Bruno disse. Mas não sobre piloto A, nem sobre piloto B. Sobre tudo aquilo que foi o final de semana de Interlagos e aquela corrida, aquele domingo. Né? Assim, Bruno, eu tive a oportunidade de ir a 32 corridas de Fórmula 1 na minha vida, corrida lá fora, várias pistas, tive essa felicidade. Não tem nada que se compara a uma corrida
que você entra na pista sabendo, cara, hoje o título mundial vai ser decidido aqui, né? Coisa que Interlagos passou várias vezes, mas com um piloto do país envolvido. Não tem nada igual. Não tem nada igual. É outra coisa, é outra pista. É outro clima, outra arquibancada, outro desenrolar. Faltando 15 minutos é diferente dos 15 minutos que faltam num Grande Prêmio do Brasil normal. É completamente diferente. É completamente diferente. É outra eletricidade. E a eletricidade desse final de semana, desse domingo, né? Foi incrível, foi absolutamente incrível. Então a corrida começa, o envolvimento, porque isso não tem. O torcedor pode ficar bravo comigo. O Brasil não está nem entre os top na minha lista de envolvimento das pessoas com a corrida durante a prova. Não é ir no final de semana, não é a presença do público, não é a festa. Eu estou dizendo a relação do público com o que está acontecendo na pista, naquele momento. E nesse final de semana foi completamente diferente. Porque ninguém arredava o pé de lugar nenhum. Ninguém mexia, ninguém descia para comprar água. Ficava todo mundo ali. Né? Coisa que na Inglaterra é assim. Eu assisti um Grande Prêmio em Silverstone e eu já falei isso aqui no Loucos. A relação do inglês com a corrida é completamente diferente. Não é de grito, não é de canto, não é isso. É a relação do inglês com o que está acontecendo na pista. O que reverbera e o que não reverbera. E nessa corrida o brasileiro foi um inglês. Porque ninguém arredava o pé de nada, era ligação total. Só que a ligação total, Bruno Aleixo, das pessoas, você conhece muito bem a reta oposta de Interlagos, você já foi várias vezes. O Bruno Aleixo, ele escolhe a dedo dos anos que ele não vai, e ele só perde as coisas. Ele vai só nos anos que ninguém passa ninguém. Impressionante, Impressionante. Ele vai em 2013, que cai um aguaceiro, não acontece nada. Ele nunca me agradeceu pela capa de chuva que eu arrumei. Não, essa história nós vamos contar um dia. Um dia. Mas, Bruno Aleixo... Um abraço para a Dona Tereza aí de Belo Horizonte. Finalmente. Grande Dona Tereza. Finalmente. Mas, Bruno Aleixo, todo o envolvimento que o público teve com a corrida, aquela tensão, como você falou muito bem, ele podia chegar em quinto ou sexto? Não, quinto ele... Eu não lembro se o quinto tirava ou o quinto dava o campeonato. Eu não lembro também. É só olhar o resultado da prova aí. Ele chegou na posição limite. É só olhar aí a posição que ele chegou na posição limite. Todo esse envolvimento, essa ligação e as pessoas querendo saber estratégia, perguntando, e quem fica de radinho como eu... terminou em quinto. Então era quinto, ele podia. Então, todo esse envolvimento na reta oposta, por isso que eu te puxei aqui para conversa, você conhece muito bem a visão na reta oposta e você vê a pista todinha, menos os boxes, a posição lá em cima da largada. O resto você vê praticamente tudo. E o começo do Laranjinha você também não vê porque está escondido ali. Mas todo esse envolvimento, aí as pessoas não viram o Hamilton passar o Glock. Não na reta oposta. Porque estava todo mundo... Né? Eu me lembro que eu vi. Não fui só eu, não. Vou falar a verdade. Teve mais gente que apontou o dedo. Mas na hora que acaba, é o gol de futebol. Não tem nenhuma outra alusão que eu possa fazer. Na hora que acaba, e o problema, a diferença é que o gol de futebol, ele é normalmente, eu acredito, Bruno sabe mais de futebol do que eu, ele é comemorado num estádio com cimento, com fundação, com estrutura, com alguma estrutura de engenharia que proteja. Interlagos não tem, na reta oposta, uma estrutura de engenharia que suporte naqueles momentos eu pensei, se eu fizer essa arquibancada vai cair. Porque a arquibancada de Interlagos da reta oposta, ela não é de cimento. Ela é sempre montada... É um tubular, né? Tubular, enfim, com uma madeira... Eu não sei se é uma madeira pura e simples ou uma coisa mais reforçada, mas aquilo ali balançava, Bruno, que eu falei assim... Teve uma hora que eu pensei, meu Deus, se o cara ganhou o campeonato, ou vai ganhar, ou nesses segundos aqui que faltam, a imagem pro mundo vai ser de tragédia. Vai ser de uma arquibancada de morrer todo mundo. Porque foi uma loucura, porque as pessoas enlouqueceram por poucos segundos. Por poucos. As pessoas enlouqueceram, porque bem rapidamente se percebeu. E nessa época, se eu não estou enganado, não tinha o telão que hoje tem. Hoje já tem o telão aqui. A reta oposta, gente, ela demorou muitos anos para ter um telão, um mísero telão, né, que é uma coisa básica. 2008 não tinha, se eu me lembro bem, não tinha. Teve um ano que colocaram, depois pararam, depois voltou em definitivo. Mas foi isso, Bruno Aleixo. Foi assim uma explosão de arquibancada. Eu estava muito tranquilo porque eu não estava torcendo para ninguém, absolutamente, né? Mas ali, meu ia filho, ser legal se o Massa ia ser legal. Nem o ateu mais ateu não acredita ali em Deus naquele momento ali em Interlagos, não tem jeito não. Mas enfim, quem ganhasse para mim estava bom, mas é claro que eu estava muito legal de ver a galera. Ele ganhar seria legal de ver o que seria a torcida, mas não ganhou. Mas todo mundo, eu me lembro muito bem, ou praticamente todo mundo, saiu de Interlagos com uma sensação muito gostosa.
Muito legal. Não é aquele negócio de perder o título do futebol, que o cara sai pé da vida e o... Não. Perdeu o título, a ficha caiu e o clima era de maravilha, de ter testemunhado um evento do esporte mundial inesquecível. Porque é um dos momentos inesquecíveis da história da Fórmula 1. E eu acho que as pessoas tiveram essa consciência lá em Interlagos. E o que me decepciona muito é que o Massa teve essa consciência em Interlagos. Sim. O Massa nesse dia foi gigantesco. Sim. Porque ele vibra, ele chora, ele agradece, ele tem orgulho. Ele sai do carro com orgulho, que ele tinha que sair do carro com orgulho. Então, aí vamos entrar nessa parte agora. Eu não sei o que aconteceu na cabeça do Felipe Massa. Talvez um dia a gente saiba. Talvez é a minha teoria, que eu talvez a gente possa conjecturar. Porque eu diria que ele foi gigantesco até 6 meses atrás. Assim, o Felipe Massa sempre foi uma pessoa que falou desse 2008 de uma forma muito consciente. Mais de 6 meses sempre foi autocrítico, nunca entrou no oba-oba da imprensa brasileira, até quando o levavam nos programas de puxa-saquismo, né, do canal do Sport TV, nunca entrou no oba-oba. Então sempre foi um cara pé no chão. Continue, Bruno Aleixo. Então, aí de 6 meses para cá, não sei o que aconteceu, que deu um clique na cabeça dele, e foi um clique bem maior do que aquela molada, né? Porque aquela ali já foi um puta clique, né? Imagina agora, então, para dar um clique desse, que ele simplesmente decidiu questionar esse campeonato e decidiu judicializar o Grande Prêmio de Singapura, porque ele quer que o Grande Prêmio de Singapura seja anulado, e aí anulando-se o Grande Prêmio de Singapura... Ele é campeão. Ele é campeão, porque o Hamilton terminou o Grande Prêmio de Singapura. O Hamilton foi pro pódio, se não me engano. Acho que em terceiro, né? Ele vai pro pódio. Pega aqui, ó. Vai pro pódio. Ele termina o Grande Prêmio de Singapura em terceiro, Lewis Hamilton. Marcou 6 pontos. Então, se o Lewis Hamilton, como a diferença deles aqui foi de 1 ponto e o Massa zerou em Singapura, porque a Ferrari deixou uma mangueira acoplada no carro dele, e não deixou, a McLaren não deixou no do Hamilton, olha que, né, os dois pararam no box. É curioso, né? Não, curioso, todos os carros foram pro box, né? Todos foram pro box. Só um ficou com a mangueira. Que coisa incrível. Só um ficou com a mangueira acoplada. E a culpa é de quem pôs os carros no box. Então. E a culpa é de quem pôs os carros no box. Então ele resolveu judicializar o Grande Prêmio de Singapura para que ele seja o campeão de 2008. Mas o pior que eu acho não é nem isso, assim, é o discurso que ele passou a adotar depois. Porque ele passou a adotar um discurso apoiado por várias pessoas da imprensa e pilotos. Vou chegar lá também. Pilotos. Sim. Que encamparam uma tese de que o Felipe Massa foi roubado em 2008. Felipe Massa foi roubado. Né? Como se... Porque dizer que uma coisa foi roubada está dizendo que houve uma intenção. No caso, então, ele está dizendo que a intenção do Flávio Briatore foi tirar o título dele. E não foi. A intenção do Flávio Briatore foi ganhar a corrida. E aí, quem se ferrou depois, aí é outra história. Mas o Felipe Massa se ferrou por causa da questão dos boxes e ele está dizendo que ele foi roubado. Isso, para mim, é o mais decepcionante de tudo, porque esse é um discurso que não existia até 6 meses atrás. E agora passou a existir, né? Por causa de uma frase do Eccleston. Por causa de uma frase do Bernie Eccleston, né, que disse que já sabia, né, que entra naquilo que a gente falou, que talvez o mundo da Fórmula 1 já soubesse do que aconteceu ali em Singapura. O Bernie Eccleston talvez também já soubesse, e talvez também não falou nada, porque o Bernie Eccleston, picareta de marca maior, né, ele queria manter o negócio funcionando, ele não ia meter a língua no próprio negócio, né, dizer que que foi roubado, que o Grande Prêmio foi isso, foi aquilo, né. E nem dizer agora o que ele está dizendo prova que é verdade. Porque se tem alguém que mente... Descaradamente, e ele assume isso. Ele assume isso. O livro dele chama Não Sou um Anjo. Ele mente, ele trabalha com a mentira. As pessoas não sabem, né? Ou talvez não lembram. O Bernie Eccleston não é funcionário da FIA. O Bernie Eccleston admitir que é um fanfarrão, mais um da corja, né, que envolve Briatore, que envolve Pat Simons, que hoje é um dos grandes nomes lá dentro da Fórmula 1, Briatore, que hoje é um dos grandes nomes dentro da Fórmula 1, absurdamente, mas tá lá, faz parte do negócio, tá lá porque traz dinheiro para a Fórmula 1. Então, se você traz dinheiro, meu amigo, volte, receberemos de braços abertos, porque saiba você, as placas caríssimas de MSC, cruzeiros, que você vê nas pistas de Fórmula 1, quem trouxe foi o Briatore. O Grande Prêmio do Azerbaijão só existe por causa do Briatore. Então, porque esse cara traz dinheiro e intermedia negócios, ele é bem recebido na Fórmula 1. O que eu não estou aprovando jamais. Para entrar na discussão que o Bruno Aleixo coloca, primeiro, a punição de Singapura é pífia. Toda a punição aos envolvidos era pouca. Expulsar a equipe,
expulsar os caras, suspender o Nelsinho, tirar ponto do Alonso. Toda a punição ali é pouca, pelo tamanho do que foi feito, pela sujeira, pela falcatrua, pela cafajestagem. Isso é um ponto. Agora, a questão do título, o que mais me decepciona, Bruno Aleixo, primeiro, é o Massa sabe que não vai dar em nada. Ele sabe que não vai dar em absolutamente nada. Ele sabe. Então ele tá fazendo uma coisa pra imprensa. Ele tá jogando. Aí você vê até o discurso dele, né? Que ele vai lá e dá uma entrevista na CNN, não sei se foi pra CNN, mas a CNN Brasil reproduziu, dizendo que quer ser igual ao Senna. Que quer representar. Ele diz isso, gente. Eu não tô inventando, não. Ele diz isso. Tá no YouTube. Coloca aí, Massa CNN Brasil. Não, porque os títulos do Senna, a gente sabe o que representou. O título dele agora no tapetão não representará nada, a não ser o orgulho pessoal dele e a estatística pró-Brasil na Fórmula 1. Então ele sabe que não vai dar em nada. O que é o primeiro fator de decepção. O segundo fator de decepção, a gente já falou aqui, o Bruno já explicou muito bem. Assuma que você perdeu a prova por causa da mangueira. Mas não tinha que ter pit stop. Pit stop faz parte de uma corrida de Fórmula 1. O que o Nelsinho alterou foi o timing do pit stop, não a execução. Se o Nelsinho tivesse parado no box, amarrado a mangueira do Massa, ele entrou ali, tem uma câmera escondida, mostra o Nelsinho entrando, passando uma cola na mangueira e saindo de fininho, saindo de vazado, como diria. Aí é outra discussão. Pô, o cara vai lá, sabotou o Massa, por que é isso? Não, ele interferiu num timing de um pit stop, que faz parte de uma corrida de Fórmula 1. Independente se ele acontece na volta 12, 14, 27, 38. Os caras não fizeram pit stop. Então a falta de autocrítica é o outro ponto de decepção. Outra coisa, tirar o título, cancelar a prova e mudar o título, tira o título do Lewis Hamilton. O que o Lewis Hamilton tem a ver com a história? Não tem absolutamente nada a ver. Então, se ele tivesse um pingo de autocrítica, ele pararia para pensar que alguém vai lá na casa do Hamilton e dizer que, dá aqui o troféu de 2008. Mas por quê? Eu fiz tudo que me mandou. Se a corrida foi adulterada... Meu amigo, corrida já foi adulterada por padre que invadiu pista, corrida já foi adulterada por batida de propósito num carro no outro, o cara joga o carro no outro, para a corrida. Ou entra safety car, ou para tudo, vai todo mundo pro box. Corridas são adulteradas por N motivos. Corrida já foi adulterada porque teve um bicho que entrou na pista. Você vai cancelar corridas assim? Toda a condenação à sujeira que eles fizeram. Mas você não cancela, não existe essa prerrogativa de cancelar. A prerrogativa o próprio Massa sabe e ele mesmo fala. Quando se dá o troféu, e existe até hoje isso, quando se dá o troféu pro campeão, acabou. Acabou, você não muda mais o resultado. Eu não estou nem dizendo que eu concordo com isso, mas é assim, e o Massa sabe disso. Então, Bruno Aleixo, a decepção vem dessa falta. A teoria que eu tenho de por que ele está fazendo isso, para mim, é muito clara. É saudade de um tempo em que ele era o bambambam na mídia, ele era o bambambam do automobilismo mundial, cara. O cara guiava pra Ferrari, cara. Vocês conseguem entender o que é ser piloto da Ferrari? Você tem tudo na Itália, você não pode andar na rua, você tem o carro dos melhores carros, você faz parte das melhores festas, você viaja o mundo como piloto da Ferrari. Você pisa na Indonésia, os caras sabem que você é piloto da Ferrari. Então, isso é muito forte. Esse cara, ele tava na crista da onda. Hoje ele é um cara que o Bruno acabou de contar alguns programas atrás, conseguiu primeira vez chegar entre os 4 primeiros na Stock Car. Agora, há pouco tempo. Passou 3, 4 anos, o melhor resultado dele era um pódio. Então isso pra mim, isso é uma mera opinião minha. Isso pra mim dói no cara de um jeito em que ele, na hora que ele vê uma oportunidade, o Eccleston falou que eles sabiam. E daí se eles sabiam? Você não vai cancelar coisas. A postura do Massa que eu aplaudiria é falar assim, eles sabiam? Bando de mau caráter, me ferraram, ficaram guardando, então, só pra ganhar dinheiro. São um bando de mau caráter. Aí eu aplaudiria o Massa. Mas não. Eles sabiam. Então vamos lá cancelar. Vamos lá, o título foi roubado de mim. Não. Então o título foi roubado de mim. Meu Deus, né? Então, Bruno Aleixo, pra fechar, o último fator de decepção é a brodagem, a parceragem da imprensa. A parceragem de alguns jornalistas que sentaram numa faculdade, pelo menos é o que parece, sentaram numa faculdade, estudaram teoria crítica, estudaram comunicação, estudaram imparcialidade e vêm abraçar a hashtag Bora Massa, né? Bora buscar. Eu não sei nem qual é a hashtag, porque é tão patético. Mas eu caí na real o dia que eu vi lá o Instagram dele, tipo assim, ele repassou 700 postagens. Uma chuva de jornalistas assim, gente. Bora buscar o título, Massinha. Bora lá buscar seu direito, o que é uma postura patética, absolutamente Talvez patética. Mais do que a dele. Talvez mais do que a dele, bem colocado. Você que está aí do outro lado assistindo o programa, você pode ter as suas posições, você pode achar que é injusto, achar que não é justo.
Mas para um jornalista defender a adulteração de um resultado de um campeonato, ele tem que ter base na regra. Não pode ser pelo gosto dele. Por isso que eu falo, é a imprensa da brodagem. É os parças. É como a imprensa do Brasil é. A imprensa dos parças. Que começa lá com o super narrador, que sempre quis ser parça dos seus narrados, dos seus objetos de análise crítica. Né? É aquele narrador que invade um dia o microfone dele e vaza no ar, ele dizendo, em 2017, para a equipe dele, olha, não vamos falar a diferença que o Massa está tomando do Bottas na Hungria de meio segundo, porque vai pegar mal pro Massa. Esse é o jornalista que qualquer país sério não voltava para narrar no dia seguinte. Ele não pisa. Se o David Croft da Sky vaza ele falando isso, ele não pisa na cabine no dia seguinte. Não pisa. Porque é um jornalista manipulando informação. Informação para o jornalista é a prancheta do engenheiro, é o bisturi do cirurgião, é informação para o jornalista. Então, Bruno Aleixo, só para terminar mesmo, o Vamos Junto Massinha é, para mim, o mais decepcionante. Todas as condenações pelo que a Renault fez. Agora, adulterar o resultado de um campeonato sem o menor gatilho na regra, e porque o Eccleston quis dizer o Emerson Fittipaldi, que a gente pode ter várias coisas a se ressaltar, vários asteriscos, o Emerson Fittipaldi falou, foi o que mais resumiu. Ele falou, gente, o Eccleston também gosta de manchete. Então ele fala uma coisa dessa, ele volta pro topo das manchetes. Claro. E o Massa foi atrás. O próprio Emerson fala, o Massa foi atrás. E um monte de gente vai atrás. Bom, pessoal. O ano foi. Só última coisa, Bruno. O ano do Massa foi digno. Cometeu os erros que a gente cometeu, que a gente falou que ele cometeu, mas vários outros cometeram. Jogou o jogo como tem que ser jogado. Olha, Querer ganhar no tapetão é muito. Eu vou dizer assim, ó, o Felipe Massa fez um ótimo ano. Não foi um ano perfeito, porque ele não chegou... Mas ninguém foi, nem do Hamilton foi. Assim como do Hamilton não foi, mas campeonato ganha quem faz mais pontos, né? E o Felipe Massa fez menos pontos do que o Hamilton. Alguns pontos que ele fez a menos do que o Hamilton, a gente desvendou aqui, né? Por erros dele ou por erros da equipe, que acontecem, mas são o que levam a uma perda de campeonato, né? Então, eu espero, assim, a gente finalizando aqui esse Loucos por Automobilismo, esse especial muito legal que a gente fez aqui, eu espero que vocês entendam que assim, a gente não está tentando diminuir nada, pelo contrário, a gente está ressaltando... De jeito nenhum, a gente até puxou a discussão, né, Bruno, pela grandeza dele lá em Interlagos. Ele foi muito grande, ele falou, cara, eu fiz o meu melhor, eu saí daqui, ganhei a corrida, e ele saiu muito grande, parabenizou o Hamilton. E foi o último piloto brasileiro que disputou um título mundial, o que é digno de nota, porque a gente não sabe quando que vai acontecer de novo, né, talvez nunca. Então, fica esse registro, o ano de 2008. Só o último exemplo, Bruno, o último exemplo. A postura do Massa com o Glock sempre foi muito grande. Muito, porque o Glock Glock diz que queriam bater nele, não sei o quê. O Massa sempre, gravaram aqui, né, Bruno? O Massa sempre disse, gente, faz parte, corrida, perdido, mas perdi grande. E agora ele tá rasgando isso, infelizmente. Tá rasgando isso tudo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse especial. É sempre bom, né, relembrar a história de Fórmula 1. Eu adoro. Esse cidadão aqui adora. É uma coisa maravilhosa. Se pudesse, ele faça de 2008, de 2005. A gente pega uma sequência, rapaz. De 1958 que ele assistiu. Ele é doido para contar a história de 58 que ele viu. Ó, a gente volta então, não sei se a gente vai voltar na quinta-feira com o programa de perguntas e respostas, né, porque tem as questões das agendas, mas a gente vai resolver aqui. E isso será noticiado para vocês ao longo da semana. Mas, de qualquer jeito, nas férias do Adalto... Eu me disponho a estar aqui na quinta-feira respondendo as perguntas. Então, se ele se dispõe, eu também me disponho. Então, todos nos dispomos. Ó, grande abraço para todo mundo e até o próximo Loucos. Valeu!